Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal mais uma vez para falarmos sobre o filme. O filme de hoje vai ser o Exterminador do Futuro 2, o dia do julgamento final. E vou já começar uma nova forma de fazer a resenha desses filmes quando vou falar de filmes antigos como estes, né? Os filmes que estão no cinema não, mas nos antigos eu vou fazer 3 partes, como eu faço também nas resenhas do livro, mas neste caso aqui vai ser meio diferente. Eu vou falar sobre o filme, falar sobre o que eu acho do filme. Na terceira parte eu vou falar sobre curiosidades do filme. Inclusive tem outras duas que eu esqueci de pesquisar que me chamou a atenção, sempre chamou a atenção, mas só que uma delas só chamou a atenção agora quando eu fui assistir o filme. A primeira delas foi que eu sempre chamou a atenção porque quando o T-1000, que é o vilão do filme, ele se transformou em várias formas, que é a forma dos personagens que ele tomou para si quando ele matou no filme, no momento que ele está sendo derretido. E segundo, por que ele começa a pegar a forma das coisas, tudo que toca como se fosse um defeito. No filme, no finalzinho, que ele pega uma barra, onde está com o crepe preto e amarelo, a mão dele pega a forma da fita, os pés também começam a se unir descontroladamente no chão em que ele pisa também. Essas curiosidades e outras mais do filme eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Lembrando, se você quer saber o que posta cada dia da semana aqui, porque tem vídeo todo dia no canal, é só você ir na descrição do vídeo, que lá tem uma agenda e lá tá descrito o que cada dia da semana posta o que, tá bom? Bem, começar sobre o filme Exterminador do Futuro 2, o dia do julgamento final, que foi lançado nos cinemas em 1991 e foi um sucesso de bilheteria muito grande. E ele é uma exceção dos outros filmes que a gente já conhece, porque ele é a continuação do filme do futuro, foi de 1984, e neste caso aqui ele foi melhor que o primeiro em todos os quesitos possíveis, né? E também neste filme nós temos cenas que marcam o cinema e a história dele. Bem, sobre o filme, a Sarah Connor, que é a atriz principal do filme, ela está no manicômio, ela tem 29 anos, ela está presa porque ela tentou explodir um laboratório, e assim ela foi presa e fez declarações reais de que o mundo ia ser destruído, que haveria uma explosão, haveria uma guerra, e depois que o mundo ia ser controlado por máquinas, é claro, ninguém acreditou nela. Então ela trancaram numa espécie de manicômio, aí possibilitando de falar com seu filho, que no filme ele é um personagem de 10 anos, apesar de que ele parece que tem uns 15, né? Mas ele no filme é para ele ter 10 anos de idade. E ela tá no processo de passar 6 meses ali para avaliação, mas só que ela com zero contato com o filho dela, e o filho dela tá com pais adotivos que cuidam da guarda dele. Eu estou sentindo uma treta! Aí no começo do filme a gente vê tanto o T-800, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, e o T-1000, que é o novo vilão, aparecendo, vindo daquela forma em que eles têm uma energia e aparecem vindo do futuro para fazer algo no nosso mundo presente, né? Só que até então, como a gente sabe que no primeiro filme o Arnold Schwarzenegger ele é o vilão, neste filme aí, nesse filme que é o 2, a gente não tem noção de quem veio para quê. Porque no primeiro filme veio 2 pessoas no futuro. O Android, que é o Arnold Schwarzenegger, que é o T-800, e o enviado pelo John Connor do futuro, que é o Kelly Reese, que é o Michael Biehn. Então a gente não sabe de quem é quem veio para quê. Inclusive, sobre este ponto, tem uma curiosidade no terceiro bloco que é interessante, então podem aguardar que vai ser bem chocante para vocês, que quando eu fiquei sabendo, fiquei chocado também. Atualmente, você não sabe quem é vilão, quem é mocinho, logo, mas porque quando o Arnold ele pega as roupas do homem no bar, ele apenas o abate e não mata ninguém. Mas o outro androide, que é interpretado pelo T-1000, ele mata o policial, então já dá uma noção de que ele é pro mal, né? Descobre-se que é realmente para isso. Neste filme, o Arnold Schwarzenegger veio com o papel inverso, ele veio como mocinho, com o propósito de proteger o John Connor do passado. Ele foi enviado do futuro porque a Resistência conseguiu fazer um androide que é o mesmo que fazia parte do exército dos robôs que os perseguiam. Ah, agora eu entendi! Então, contrapartida, o exército das máquinas fez o T-1000, que ele é 6 vezes mais forte que ele. Ele tem mais expressões de emoções, ele reage a coisas que incomodam, e ele tem uma sequência de informações de lutas de artes marciais superiores, então é tudo muito superior em relação, e como na própria locução da Sarah Connor que ela fala, né, de quem que acharia ele primeiro. O T-800, o Arnold Schwarzenegger, ele vai na frente, ele consegue estar sempre a um passo do T-1000 e chega primeiro na casa dos pais adotivos dele,
Mas só que o filme foca mais nas reações de busca do T-1000, porque é o personagem novo, que tem habilidades novas, nós precisamos conhecer todas as suas funções. Então, qual é o poder dele? Além do que eu já falei de força, habilidade, de luta, ele consegue manipular seu corpo com materiais sólidos, e como lâminas, facas, tudo mais. Geralmente ele tem preferência por isso na parte metálica. E ele também pode se transformar. Quer dizer, ele é um androide, um robô, uma máquina metamorfo. Ele consegue transformar em pessoas que têm praticamente a altura mesmo. Segundo o time fala, pessoas, né? Não muito diferente, então, assim, o piloto da F-150 não pode transformar em criança, por exemplo. Isso não pode. Tem que ser pessoas de uma altura um pouco mais alta ou mais baixa, que não fica uma média assim máxima, tem um limite para tudo isso. Porque ele não pode formar coisas muito pequenas. Então existe um limite de que ele pode formar em pessoas apenas ao top. Mas aí com certeza ele costuma matar as pessoas depois de tocá-las. Mas o T-800 consegue chegar primeiro no John e assim revela como protetor dele. E depois dele eles vão salvar a Sarah Connor no hospital psiquiátrico. Por insistência do John, porque o T-800 só quer que proteger ele, esconder ele, não sei, no buraco do mundo. Somente isso. Não nem aí pra mãe dele. Só que por insistência dele, ele vai atrás dela. E tem uma sequência ótima em que ela já tá fugindo, e depois aparece ele. A gente começa a ver mais sobre o quão forte o T-1000 é resistente a balas. E depois disso, eles continuam fugindo. Aí depois eles se armam para poder lutar contra ele. E depois disso tudo, a Sarah decide, após colher informações do T-800, quem foi o cientista criador Skynet, que é a inteligência artificial que conquistou todo o nosso planeta, né? Porque, segundo o que ele falou no filme, foi criado essa inteligência artificial que depois foi transformado em chip. São pequenas CPUs colocados em aviões, carros, todo tipo de maquinário para poder agir por conta própria sem ter o auxílio de seres humanos para naquela busca de que tenha uma locomoção perfeita, sem erro, tudo de falha humana, né? Só que posteriormente essa inteligência começou a controlar as coisas. E quando os seres humanos viram que estavam fazendo algo muito de errado, quis desligar, só que foi quando ela se revoltou contra os seres humanos e lá ela acionou as bombas atômicas dos Estados Unidos contra a Rússia e a Rússia revidou contra os Estados Unidos e matou 3 bilhões de pessoas. E isso tudo acontece no dia 29 de agosto de 1997. Certo? Então, ela decide ir atrás do cientista criador de tudo isso, que é o Miles, lembrando que ele construiu a Skynet baseado no CPU, e eles tinham um braço mecânico, eles tinham um vislumbre do que seria um Android. O caso do braço encontrado, CPU encontrada na descrição do T-800 do primeiro filme. E lá ela não consegue matar ele por causa que ela não mata pessoas. A gente vê isso durante todo o filme. Mas eles o sequestram, depois convencem ele a destruir todo o que há no laboratório da empresa que faz isso, né, que está descobrindo sobre as propriedades daquela CPU, sendo que no filme o T-800, que é o Arnold Schwarzenegger, ele fala que em poucos meses, eu acho que ia 5, 6 meses, eles iam ter a capacidade, porque então não tinha, de entender 100% sobre a programação existente ali e assim replicar e dar a inauguração à inteligência artificial. Sendo dali, eles são descobertos, logicamente, pelo T-1000 e continua a perseguição e até eles vivem numa indústria de aço e lutam ali no meio do calor, e há várias lutas entre o T-1000 e o T-800, e no final de todo o esforço, eles conseguem destruir o T-1000 jogando ele num poço de lava do metal derretido, que está numa temperatura cerca de 1.600 graus. E depois o nosso T-800, que estava mais como um pai, né, pro John Connor lá neste filme, ele também tomou a decisão de se destruir por causa que naquele poço de lava de metal derretido eles colocaram a CPU e o braço que tinha mecânico do
do T-800 de 1984, que eles acharam os destroços quando a Sarah Connor derrotou pela primeira vez. Então, ele também faz com que a Sarah abaixe até o metal derretido, porque ele contém a última CPU na cabeça dele, e que se fosse feito isso, senão as chances dos seres humanos replicar essa tecnologia e se autodestruírem vai ser a mesma. E para isso, no final do filme, a gente tem a continuação deste mundo presente deles, que a Skynet não aconteceu. Lá, a gente no filme, a gente vê a Sarah Connor já velha, com o filho dela, o John, e a filha dele, brincando no parque próximo à Casa Branca, em um futuro distante, onde eles conseguiram reescrever a história. Bem, sobre o filme, vamos falar sobre o filme. É um filme maravilhoso, icônico, marcou a história. É James Cameron, antes dele fazer o Titanic, né? Se não me engano, nessa época ele já tinha uma ideia sobre o que é o Avatar. Só que não tinha tecnologia para isso. Mas o filme, ele teve muita produção, muita coisa surgiu dele. Por exemplo, nós podemos citar aqui 2 cenas que todo mundo conhece, que marcou mesmo a história. Que a primeira é a cena de T-1000, quando ele os persegue lá no hospital psiquiátrico, quando ele está atrás da Sarah Connor, em que ele passa pelas barras de ferro. Essa é a segunda cena mais icônica que tem do filme. E a primeira cena mais famosa dele é quando ele se junta, após ele entrar lá na fábrica de metal, e o caminhão de hidrogênio líquido cair sobre ele, derramar o seu produto, e ele fica totalmente congelado. Aí depois é derretido pelo calor, e quando ele se junta, ele começa a derreter e se juntar novamente, parte com parte, depois ele se forma novamente. Essa parte, tecnologicamente falando, é muito famosa, já foi representada no cinema várias vezes, na parte de paródia também. Então, ele, como sempre, James Cameron é inovador nos efeitos visuais. Ele ganhou o Oscar por isso, né? Por causa de que, além do o James Cameron, ele se baseia em histórias simples, mas ele é muito inquisível, e que as pessoas vão mais no centro de tudo dele porque sabe que vai ter inovação tecnológica, né? Foi assim com o Futuro 2, foi assim com o Titanic, foi assim com Avatar. E realmente ele inova, né? Ele cria, ele melhora, ele evolui a indústria do cinema. Então, eu como assisti o filme agora, e eu era acostumado a assistir filme na Globo, né, antigamente, e na Globo você vê mais cortado, né? Eu não sabia que ele era tão longo assim, 2 horas e pouco, entendeu? Ele passou bem longo mesmo, mas era um filme de muita ação, muita perseguição, é um filme de maiores de idade, porque tem muita cena de carne rasgada, muito tiro, muito sangue, nem tanto, mas você... mas só que ele é um filme bastante violento. As cenas em que o corpo do T-1000 reage aos ataques conferidos contra ele são muito boas mesmo. E o vilão dele, ele é um tipo de vilão muito bom, causa mesmo, ele vai evoluindo de acordo com o filme. O que eu acho engraçado também é sobre a sensação que ele me deu neste filme, porque foi uma perseguição, certo? E sempre o T-1000 está a uma distância dele se aproximando. E no final do filme, ele já está perto de nós. E isso é interessante, é bastante legal de conferir sobre isso. É um filme que vale a pena assistir, vale a pena reassistir. Tinha muita coisa que eu tinha esquecido deste filme, então eu tô assim, reassistindo, me trouxe sensações de novidades. Isso é legal quando a gente deixa de assistir o filme por um tempo, a gente reassistir como se fosse uma primeira vez. Eu acho muito legal de se pensar assim, do filme como este. A Sarah Connor, ela é maravilhosa, a atriz que interpreta ela, que é a linda, assim, e se ela tem uma irmã gêmea, que foi usado também neste filme aí algumas vezes, segundo as pesquisas que eu fiz. Quando tinha a cena em que ela aparecia 2 vezes. Aquela cena mesmo de parque, quando a Sarah se encontra atrás de uma grade e a vê ela mesma como uma suposta, uma criança, que seria um filho dela. Então nessas cenas aí é usada a irmã gêmea dela. Não é nada de efeitos visuais, não. Agora falando sobre curiosidades deste filme, tem muita coisa boa pra falar, muita coisa boa mesmo. Lembrando que este filme surgiu na James Cameron num pesadelo dele, em que ele via uma máquina de um robô saindo das chamas. E ele queria muito fazer esse filme, só que as pessoas não acreditavam neste filme.
falando do primeiro filme que foi lançado em 84. Tanto que, pela pesquisa que eu fiz, ele vendeu o roteiro por $1, mas não só por isso. Se a pessoa que o comprou, acreditou, né, seria, além de ter comprado por $1, automaticamente gostou porque gostou, comprou porque gostou, também se ele tivesse gostado e consequentemente comprado, James Cameron teria que ser o diretor. E foi assim que aconteceu. Eu falei, o segundo time foi muito superior ao primeiro, e ele é muito lembrado por causa disso, no filme do superior, por causa de que é muito comum o primeiro ser o melhor, uma franquia, uma trilogia, de causa que o segundo supera o primeiro em tudo, em história, em efeitos especiais. O efeito especial do primeiro filme, às vezes, as pessoas, elas não, hoje em dia, acham tosco, né? Mas o segundo é uma segunda referência, né? E pela pesquisa que eu fiz, na época não tinha os programas tecnológicos suficientes como tem hoje em dia. Então, algumas cenas que foram feitas ali, foram meses para fazer alguns poucos segundos. Era um trabalho bastante manual mesmo, antigamente. Hoje em dia, é mais prático. Aí, com isso, a gente pode gastar tempo e energia com coisas mais complicadas, mais com produção mais detalhada ainda, né? O filme até o lançamento, este filme, ele foi o melhor melhor estreia de cinema e final de semana, e um filme com adulto que tinha uma certa faixa etária um pouco mais avançada. E pelo que eu pesquisei, ele manteve esse pódio até o lançamento do Matrix Reloaded de 2003. Na cena que parece a de luta aí de Los Angeles destruída é 2029. A cena em que ela retira o chip da cabeça, que é o CPU da cabeça do T-800, né? E analisa ele, a gente vê que é o mesmo chip que o cientista mesmo tem no seu laboratório. Achei legal essa cena também. É meio agoniante ver ela abrindo a cabeça dele, né? Mas é legal. Que nojo. Uma outra curiosidade. A parte que ele ri no filme, ele ri, John Connor, né? E ele começa a ver a programação dele e analisa o sorriso do homem. E ele coloca essa mesma configuração para si rir. Tipo, isso eu achei interessante porque, como eu entendo um pouco desse negócio de programação, do efeitos visuais, do CGI, aquele gráfico ali que ele pontilha sobre a boca do cara e faz com que aqueles segmentos se mexam para poder montar o sorriso na boca dele mesmo, aquele é a programação feita no CGI, na computação gráfica. Então aquilo ali é apenas o James Cameron colocou pra gente, tipo making off, né? De que como é que ele coloca um sorriso no boneco no CGI, é aquela mesma técnica que foi usada pelo T-800 para capturar o sorriso e colocar em si para ele replicar o sorriso. Aquele tipo de, como eu posso dizer, a forma como o T-800 fez isso não é fictício, é real. Esse filme ele foi um sucesso, ele recebeu $520 milhões para 1991, era um valor maravilhoso. Lembrando que Titanic em 98 foi o primeiro filme a passar $1 bilhão. Então, os maiores sucessos do cinema, até naquele tempo, como posso dizer, ele estava na faixa. Como hoje em dia o filme de sucesso, tá, quase a maioria do mundo estão perto dos 3 bilhões, como Avatar e Vingadores, por exemplo, significa que em 50% do filme teria feito hoje em dia $1,5 bilhão, entendeu? Ele foi realmente um grande sucesso. Como Top Gun fez. Top Gun, final de ano agora, fez $1,5 bilhão, né? Digamos que o sucesso que o Top Gun fez foi o mesmo sucesso que o Fernando Futuro 2 fez. Ele ganhou 4 Oscars de maquiagem, som, edição de som e efeitos visuais. Efeitos visuais são efeitos de computação gráfica que replicam o real em CGI em computador. Efeitos especiais são efeitos práticos. Por exemplo, se você pegar um carro por uma rua e explodir e pegar essa cena para pôr no filme, isso é efeito especial de efeito prático, de coisas concretas. Agora, computadorizado de efeitos visuais. Beleza, tá sabendo legal. Ao Michael Biehn, que é o Kelly Reed, que foi o salvador do primeiro filme, e é o pai do John Connor, né? E por um caso com a Sarah Connor, que ela guarda até hoje,
Ele aparece rapidamente no filme, quando ela tá presa lá na clínica psiquiátrica, mas é para ele parecer mais no filme, tá? Ele foi cotado inicialmente para ser o vilão, o T-1000. Isso eu fiquei surpreso, essa é a grande surpresa do filme. Porque assim como no filme, o Arnold Schwarzenegger chega no T-800 mais uma vez, e ao contrário do primeiro filme, no primeiro filme ele era vilão, e neste filme ele é um mocinho, dessa mesma forma eles queriam fazer. Eles queriam fazer com que o Kelly Hu, né, personagem, que foi mocinho no primeiro filme de 84, viesse nesse filme como vilão, como o androide, a máquina T-1000. Mas só que isso foi cortado por causa que eles acharam que ia ser muito confuso demais. Essas duas reversões de papel. Então eles preferiram fazer com que o ator, que foi interpretado pelo Robert Pattinson, foi escalado e muito bem escalado. Para mim funcionaria também muito bem se ele estivesse ali, mas só que o Robert Pattinson entregou um personagem maravilhoso que para mim acho que é um dos melhores da carreira dele. Foi uma ótima escolha também. A Sarah Connor, que é maravilhosa, muito boa. O James Cameron tentou fazer uma campanha para que ela ganhasse o Oscar, fosse indicada ao Oscar, ela não conseguiu. Mas enfim, foi um filme muito bom, maravilhoso. Acho que esse filme foi o filme que alavancou a carreira do James Cameron mesmo, que fez dar nome a ele, né? Depois dele teve o Titanic, que é o maior filme de todos os tempos. E agora Avatar, né? Que também é o maior filme de todos os tempos em bilheteria. E todos eles são muito marcados por avanço da tecnologia no cinema. E isso é muito importante. Eu acho que o James Cameron ele faz esse tipo de serviço muito bem feito. Porque para manter o cinema vivo ele tem que evoluir. Ele tem outras coisas que evoluem, que nos toma distração. Se você conseguir a televisão, videogame, o celular, a internet, o YouTube. Então tem muitas coisas que trazem as pessoas. Começa a comer a fatia do bolo do entretenimento. Então é essencial o cinema evoluir para poder continuar chamando atenção do cinema público. E o James Cameron é um dos poucos diretores que traz muito isso. Existem diretores que eles são mais ligados à arte, em efeito de câmeras, a como gravar, tudo mais. Só que o James Cameron ele vai mais para lá da tecnologia. E eu acho que ele é um dos poucos diretores que existem que faz isso muito bem. Eu acho que ele é um dos responsáveis para manter o cinema vivo. São diretores como ele que vai continuar mantendo o cinema tendo um papel de importância durante a nossa história, tá bom? Sobre as duas curiosidades que eu disse no início do vídeo, por que quando o T-1000 ele começa a absorver tudo que toca descontroladamente, porque dali claramente é um defeito, né, mecânico dele ou do sistema. É porque depois que ele recebe o banho do nitrogênio líquido, o nitrogênio líquido afeta esse sistema ao ponto de não estar mais funcionando perfeitamente, porque ele é, tipo assim, ele é como se fosse de ou não no robô, tipo isso. Então, o nitrogênio líquido conseguiu afetar o seu sistema e assim deixando ele meio desorientado e absorvendo as coisas que ele tocasse involuntariamente sem que ele ordenasse. Agora, quando ele cai lá em metal derretido, quando ele acaba se transformando em várias pessoas que ele copiou durante o filme, eu achei que era apenas um efeito de prático, mas não. É porque ele está na tentativa de tentar se adaptar ao metal, aquele metal derretido que está, segundo o filme, as minhas pesquisas, 1600 graus de temperatura, tentando se adaptar. E ele, nessa tentativa de se adaptar, ele acaba gerando falhas e replicando transformações que ele passou. É como se fosse um problema de captação. Então ele não consegue captar. Lembrando que ele recebe um tiro, né? Que ele fica totalmente aberto e deformado no filme. E ele não consegue se regenerar a tempo. Ele já é um indício disso. Somado ao calor em que ele cai ali na água, fica pior ainda. E com isso, ele não consegue se adaptar àquela alta temperatura e acaba sendo destruído por completo. É isso. Se você gostou deste vídeo, quer que ele chegue a mais pessoas,
para você curtir, comentar e compartilhar, que isso acontece. Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, considere se não é inscrito também. Lembrando que na descrição do vídeo tem uma agenda que você consegue, que você dá uma olhadinha lá e vê cada dia da semana posto que aqui, porque tem vídeo dia no canal, tá? Também dê uma olhadinha na playlist, as playlists do canal, que tem de anime, de filme, de série, de game. Dá uma olhadinha lá e que esse algo mais lhe agrada, tá? Fique todos com Deus até o próximo vídeo. Tchau!